está próximo ali, fazendo algum tipo de mal, e que o espírito protetor participa, né, junto com a criança e vai até a casa dela depois, podendo manter ali essa ajuda. E eu achei muito legal. As equipes vão até meio que coordenando, assim, com os espíritos protetores mesmo dessas crianças, né? Isso, eu achei isso bem interessante. Eu acho que a evangelização foi uma das poucas coisas que não deu para continuar online, né, se eu não me engano. Dá uma dor. Eu acho que elas até fizeram algumas coisas, mas não sei se está tão intenso assim. Acho que não, porque é difícil, né? Mas eu fiquei aqui pensando como que a espiritualidade também teve que se reorganizar para fazer as atividades remoto, né? Tipo, basicamente porque o grupo não tá mais ali no mesmo lugar. Eu fiquei pensando nisso aqui, tanto da mocidade, mas da evangelização, então, enfim, tipo, também é uma mudança de estrutura para a espiritualidade, né? Sim. Eu fico muito na tranquilidade de que eu acho que a espiritualidade, ela dá um jeito, ela se vira. Né? Então, assim, igual, muita gente estava muito aflita, né, com a volta ao presencial, porque, não tô tomando passe, e coisas do tipo, assim, eu falo na reunião pública, eu via muita gente falando isso com a minha mãe. Mas a gente sabe que, na verdade, isso tudo é físico, né, que espiritualmente a gente pode ser ajudado, iluminado, abençoado o tempo todo. Então, confiar que a espiritualidade está dando o jeitinho dela, né? E aí aqui ainda era uma reunião presencial, né? E eles falam como eles inspiram as evangelizadoras a serem criativas, a realmente conseguirem trazer alegria, né? Diversão na aula, mas para ensinar os ensinamentos de Jesus ao mesmo tempo. E eles falam até que dessa inspiração. Pode descer sobre mim agora. É muito difícil. São várias técnicas, né, que a gente tem que desenvolver. E acaba que é uma educação, né, gente? Não deixa de ser. Ele até fala que sem educação integral não há evolução espiritual. Então, na escola, a gente trabalha o lado intelectual. Eu até acho que na escola a gente trabalha bastante o lado social também, né? Tipo, a gente aprende a viver em grupo, a gente aprende a paciência, a respeitar a diferença. Se for uma escola que, enfim, trabalha essas questões. Mas o simples fato de estar lá já ajuda muito, mas na evangelização é uma educação espiritual, né, desse lado dos ensinamentos cristãos e tudo mais. Então, eles falam da importância, né, de ter frequência, de continuar levando a criança, de ter essa assiduidade. E eu acho até, tem gente que acha que, é para a criança ficar lá enquanto os pais vão na palestra, mas eu acho que às vezes acontece o contrário, a criança que gosta e quer ir, e aí ela acaba insistindo e leva os pais para a palestra de quebra, sabe? Eu acho que é meio que a criança, como ela gosta de coisas lúdicas e tal, de se divertir um pouco ali brincando, acaba que às vezes ela é um mecanismo para levar, né, os pais. Desculpa, Lu, te interromper, que eu gosto muito desse assunto. Teve um curso que a FEGO deu para evangelização mesmo, e aí eu nunca esqueci de uma aulinha que teve de evangelização para bebê. Porque a gente nunca pensa, né? Justamente nessa lógica de o pai vai e deixa a criança lá para não atrapalhar, não tem muito essa lógica do vamos evangelizar desde bebê e tal. E foi uma das melhores aulas que teve, assim, explicando que aquele ser ali, apesar de ser pequenininho e tal, é um espírito já antigo, e aí que é claro que você vai dar uma evangelização de acordo com a limitação. Então, eles prestam atenção, às vezes, em luzes, em barulhos, aí tem um momentinho da música. E, enfim, é incrível como eles ficam realmente quietinhos na hora do passe, enfim. Eu nunca tinha parado muito para pensar nisso, de que realmente já é um espírito ali sendo evangelizado, e que só de estar no lugar, os espíritos já estão ali fazendo um trabalho. Igual eles falam até no livro, né, que várias tipos de obsessões são feitas, né? Enfim, que é super importante aquele momento, naquele ambiente ali. Acaba que o ambiente fica mais propício, né? Porque tá todo mundo ali na mesma vibração. Como eu falei, claro que dá pra gente entrar numa boa vibração mesmo fora desses espaços, mas ali é um espaço espiritualmente protegido, tem uma equipe espiritual maior, a gente muda o pensamento na hora, porque está concentrado em outra coisa, né? Então facilita. Igual enquanto a gente está aqui tendo essa conversa, é mais fácil para os espíritos nos ajudarem do que no momento que a gente está fazendo outra coisa, porque aqui a gente está mais aberto a isso. E eu acho muito incrível essa evangelização com bebês, eu acho uma fofura.
E eles falam até também que é um pouco da conexão, né, com os pais, com essas atividades lúdicas, né, com a música, com a própria brincadeira. Pode ser até um momento que os pais talvez não teriam, porque o bebê ainda não vai para a escola, né? A Cíntia lá da FEGO tem um livro sobre isso, sobre a evangelização de bebês. É bem legal. Ela puxou muito esse trabalho, né? Ela é tipo referência nisso no Brasil. Sim. Até porque eu acho que ela atuava com bebês já antes profissionalmente. Ela tem uma escola de música para bebês, assim, sabe? A Cacá até vai lá, né? O filhinho dela faz aula lá, o Pedro. E que é super legal, porque trabalha esse lado criativo, trabalha o lado lúdico. Então acaba que por que não trabalhar isso espiritualmente também, né? E aí eu achei legal isso, de pensar como a espiritualidade pensa em tudo, né? Deus está amparando a gente em toda e qualquer situação, então isso é bacana. Até uma das evangelizadoras, ela era do centro, e aí ela desencarnou e ficou um tempo perdida, ficou muito revoltada, e aí depois de um tempo ela teve a oportunidade de fazer o curso, de voltar como evangelizadora, e hoje ela é da equipe espiritual, né? Ela não é evangelizadora encarnada. Ela está na equipe espiritual de apoio e ela está ali acompanhando os filhos que estão na evangelização. E ela fala que é uma grande oportunidade de trabalhar por eles ainda de alguma forma. Então, tudo que a gente vê fisicamente, certamente, espiritualmente, é ainda maior, com uma equipe maior ainda, preparando a gente ali para tudo, né? E da mesma forma, a mocidade, né, gente? A gente fala aqui de criança, mas eu acho que para a mocidade vale exatamente a mesma coisa. Acaba funcionando da mesma forma, até porque eles estão também, né? Tem um momento aqui que eles vão no momento de mocidade também, de jovens. Ok? O que vocês acharam disso? Gostaram? Depois, quem não leu, lê, que é bem bonita essa parte. É interessante. Eu fiquei bem tocada, assim. Eu não. Lógico que a gente imagina, mas eu nunca tinha lido nada a respeito, assim, especificamente sobre evangelização, né? Então, é bem bonito. Fiquei bem tocada, assim, pela grandiosidade da coisa, né? Que às vezes a gente acha que tá só indo ali levar uma atividade para as crianças pintarem, falar sobre Jesus, né? De uma forma mais lúdica, e acho que não vai ter tanto impacto, mas na verdade isso impacta muito, né? E eu achei legal da história, né? Da moça que desencarna, que o centro e os filhos irem até a evangelização, apesar de já serem um pouquinho mais velhos, se eu não me engano, que é uma maneira dela se manter próxima, né, da família, deles estarem em um ambiente bom juntos, deles conseguirem, enfim, dela conseguir acompanhar eles de uma maneira saudável, sem ficar ali como ela ficou por muitos anos, tipo, meio que obsediando, né, tipo, ali rondando a casa e tal. Então achei isso muito legal também, como ir ao centro, fazer o culto, que ela falou que também participava, isso mantém os laços, né, após o desencarne. Sim, é bem legal. Eu fiquei até lembrando, eu fui, né, na evangelização desde pequena, e assim, eu não me lembro de nada que eu estudei intelectualmente falando, né, tipo, o que eu aprendi na evangelização, não sei, não lembro. Mas eu tenho lembranças afetivas, assim, com o momento de evangelização, de, por exemplo, ajudar na entrega de cesta básica. Então, lá eu ia no Amor e Caridade, né, antes de ir no Leão Denis. Lá todo mundo ajudava. Então, tipo, no dia de montar as cestas, as crianças da evangelização também iam ajudar a montar a cesta. Então, eu comecei a gostar desse tipo de trabalho lá, sabe? De fazer teatro, eu lembro. Eu lembro muito dessas coisas mais afetivas mesmo. O conceito que eu aprendi lá, eu não sei. Mas eu sei que foi importante, assim, né? Já para querer continuar na mocidade, acho que para me ajudar a ser uma pessoa melhor também, principalmente pensar nesse lado da caridade. Então, acho que é uma boa, né? A gente que vai ter filhos aí provavelmente um dia, pensar nisso. E se por acaso, não dá para levar, tal, por alguma questão, dá para pensar em fazer um pouco disso em casa, né? Tem muitos livrinhos que são próprios para isso, dá para fazer essas leituras, né? Dá para levar a criança para atividades assistenciais também e tudo mais. Mas a gente sabe que a disciplina de levar num trabalho é uma boa, né? Então, podemos tentar fazer isso com as nossas futuras crianças. Eu e a Lohane estamos mais perto dos outros de querer uma criança. A gente está vendo se cria coragem. Nós estamos organizando, né, Luz, para passar por isso juntas, porque é toda uma amiga na mesma situação. Todo ano fica assim, acho que esse ano vai. O Flávio quietinho.
Eu falei, aí Eu e a Tainá vão ser evangelizadoras das crianças. Muito bem. E fica claro a nossa responsabilidade como evangelizadoras também. Até teve uma frase que eu achei assim meio exagerada, que fala que a gente, cada frase que a gente tem pode alterar a percepção espiritual do evangelizando. Eu fiquei pensando, coitado das evangelizadoras, né, que vão ficar com medo de cada frase que elas falam agora. É claro que a gente é imperfeito, né, gente? Não dá para fazer uma evangelização com tudo ótimo. Oi, Gabi. Nem sei se você se chama Gabi mesmo. Tô vendo Gabriela, a gente chama de Gabi. Ainda não conhecia você. Tudo bom? Prazer. Então, a gente está falando do livro Ainda Existe Esperança. Então, eu pensei que, assim, como evangelizadoras, temos que fazer o nosso melhor, temos que estudar, né? Fazer a prece antes pedindo orientação, mas não precisa ficar nessa aflição também de querer ser perfeito, não. Né? Bom, então esses foram os capítulos 13 e 14, né? Eu tô indo do último pro primeiro. Aí, no 11 e no 12, se eu não me engano, também é no 11. Deixa eu ver aqui. No 11 ele vai falar sobre mediunidade no jovem e na criança. Então ele fala que a mediunidade, né, para quem ainda não sabe ou não lembra, a mediunidade é uma característica orgânica, né? Ela é uma característica do corpo. Muita gente acha que é um dom do espírito, mas na verdade não, ele é uma característica física, né? Do nosso perispírito e do nosso corpo. Então, se você não tiver a faculdade física para conseguir manifestar determinado tipo de mediunidade, você não vai manifestar, não importa o tanto que você queira. E eu sou a prova viva disso. Porque eu já quis, quando eu era criança, eu implorava, quando eu era mais nova, eu quero ver espírito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E nunca deu certo. Mas quando eu ia no grupo mediúnico, que eu fui algumas vezes, né, eu já me senti bem mais aberta do que em outros ambientes, assim, já bem mais sensível, captava umas coisas meio que não sabia de onde estava vindo aquela ideia e tal. Então, eu acho que se desenvolver, chega até um ponto. Agora, vai ser uma mediunidade ostensiva que se eu não tiver essa característica? Provavelmente não, né? Porque é orgânico. A gente desenvolve também, né, com o passar do tempo. É igual meus pais. Meus pais participam de trabalho mediúnico, mas o meu pai mesmo, que ele é mais firme, ele não tem mediunidade, mas ele tem muita energia na sustentação. Então, às vezes, tá num processo ali, num trabalho de desobsessão, a dona Aparecida, que é a presidente lá do centro, ela já chama meu pai, porque sabe que ele tem muita energia, sabe, para poder ajudar na sustentação do trabalho. Sim. E isso é uma forma de você, né, exercer aí a mediunidade. Você tem que estar aberto ali para, né, aquela troca de fluidos, enfim. E com o tempo, eu acho que o estudo, obviamente, né, que sem estudo a gente não consegue, a gente vai desenvolvendo, né? Eu também não tenho nenhuma sensibilidade nesse sentido, não sinto. Assim, no máximo, às vezes, você sente um arrepiozinho, um negócio, mas nada demais também. Uhum. E tudo bem, né? Eu acho que é porque tem muito essa ideia de que, se eu for médium, talvez aí que eu consiga trabalhar mais ou trabalhar melhor. E não, a gente pode ajudar muito em trabalhos mediúnicos, por exemplo, na sustentação, com uma prece, né? Ajudando a manter o ambiente elevado. A gente tem vários espíritos, né? Pessoas encarnadas, que eu quero dizer, que são doutrinadores, que são aqueles que conversam com o espírito. Não sei se todo mundo sabe mais ou menos como que funciona o grupo mediúnico, mas normalmente o espírito incorpora, né, em um dos médiums, o espírito que precisa de ajuda, e aí um doutrinador, que nada mais é do que um médium ali do grupo, vai conversar com ele. E nem sempre essa pessoa tem também alguma mediunidade aflorada. Às vezes ali uma intuição de uma pergunta para fazer, né, alguma coisa, acabam ajudando, mas não é obrigatório, né? E aí ele vai perguntando por que a pessoa está com raiva, como que ela está se sentindo, e vai tentando direcioná-la para um caminho, assim, de luz para ela querer ir para um lugar melhor, né? E acaba que é um trabalho bem difícil também, né? A pessoa tem que estudar, tem que ter muito amor na hora, muita paciência, porque tem espíritos que são agressivos. Uma conduta, assim, de certa forma, correta, né? Porque não adianta nada
Imagina, até, não sei se era no filme do Divaldo, que tinha uma situação assim, um médium foi super enérgico lá com o espírito, falando. E aí o espírito fala, mas você, né, que, sei lá, ele fazia alguma coisa de errado, eu não me lembro direitinho, assim. Então, se você não segue ali um caminho correto, né, não tenta ser uma pessoa melhor a cada dia, como que você vai trabalhar para convencer um espírito de que ele tem que ser melhor, que ele tem que aceitar ajuda, que ele tem que ser encaminhado? Então, isso é muito sério, é muito importante, assim, essa figura, né, desse médium. Sim, demais. Tem um livro, acho que é de um livro do André Luiz, que acontece isso. Eu não sei se tem no filme também, mas na hora que tá doutrinando, aí o espírito fala, quem que você acha que é para falar isso para mim? Você faz isso, isso e isso. E aí, a resposta até é interessante. Ele fala, olha, eu não tô dizendo que eu sou melhor do que você, né? Nós todos somos espíritos em evolução. Mas eu tô aqui para tentar te dar uma palavra, te mostrar que dá para fazer diferente e tal. Mas acaba que, assim, é do livre-arbítrio do espírito que está sendo doutrinado. Então, tem casos que o espírito vai várias e várias vezes, né, no grupo, até ele decidir abandonar, por exemplo, um processo obsessivo, ou parar de visitar a casa que ele ia. Tem casos que o espírito está adormecido, e aí conseguem acordar, né, para ele ver que ele desencarnou, que às vezes a pessoa achava que depois que morresse ela ia ficar dormindo. E aí tem esse trabalho de acordar esse espírito para ele poder continuar a vida espiritual, né, ali, que às vezes ou até espíritos que nem sabem, né, que desencarnou, assim, tá lá achando que tá vivendo a vida normal, mas na verdade estão até o caso do casal. Sim, do livro. Esse casal que vai ser atendido, eles chegam, né, no centro e falam assim, a gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que a gente está tentando falar com a nossa família e ninguém consegue ouvir a gente. Ele e a Fran, o Pedro e a Fran. E aí eles ouviram uma tia falando, né, uma tia encarnada, falando, eles deviam ir num centro espírita, a gente devia falar com o médium para saber como que eles estão. E aí o Pedro escuta isso e fala, Fran, vamos no centro espírita, né? Ela tá falando, vamos lá ver se a gente descobre o que aconteceu. E aí eles visitam o centro e são atendidos. Eles não têm, nesse dia, o contato com a mãe, né? Eles não chegam a conversar com ela. E aí eles explicam que vai ser uma coisa que vai demorar ainda para acontecer, porque eles não estão preparados, né? A mãe ainda estava muito revoltada, muito triste, e eles ainda não tinham nem entendido que tinham desencarnado, né? Então, eles vão preparar esses espíritos para isso. Mas a gente sabe que é uma questão muito importante também no centro, né? Ter esse acolhimento para o desencarnado, que ainda não sabe que desencarnou. Muitos centros até acabam atraindo, né, com a música. Às vezes o espírito está ali em volta, acaba ouvindo, vai ver o que é. E aí, nessa de ver o que é, ele acaba ficando e sendo ajudado, sendo atendido, né? E esse casal, especificamente, eles foram acampar escondidos da família. E aí eles acabaram morrendo lá num acidente. E aí a palestra desse dia é falando sobre as causas atuais das aflições, né? Sobre como que às vezes a gente passa por questões que a gente mesmo causa. Eu concordo também. Até eu acho um pouco. Eu tô cheia das críticas do livro. Eu acho um pouco exagerado esse negócio de eles foram acampar escondido, bem feito, morreram. Não, né? Não foi a intenção deles isso, né? Mas sim, eu acho que uma frase interessante, que ela fala que às vezes os jovens demonstram, talvez inconscientemente, certo descaso com a própria vida. Eu diria até que eu não sei nem se é só o jovem, eu acho que qualquer pessoa, porque às vezes na juventude tem essa ideia de que a gente sai vivendo a vida doidado, sai experimentando mais coisa, né? Mas eu acho que tem muita gente que às vezes tem essa sensação de não ver a vida realmente como um presente, como uma oportunidade. Para mim, uma das maiores coisas de ter o lado espiritual, assim, de estudar sobre isso, eu acho que uma das maiores vantagens é entender que a nossa vida realmente é um presente, né? Uma oportunidade da gente evoluir, da gente aprender, da gente crescer. E eu acho que não é todo mundo que tem essa consciência. Acho que tá, tipo, aqui só por estar e pronto. E acaba que é mais difícil, né? Passar por essas dificuldades. Até tem muita coisa que a gente justificaria com tem que viver a vida como se não houvesse amanhã. Ou, tipo, tal coisa, foda-se. Não, vai ter um amanhã, sim. Entendeu? Vai ter uma consequência. Então, acho que deixa... Tipo assim, o conhecimento, querendo ou não, ele deixa a gente com
mais consciência, e eu acho que, né, como diria grande tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tipo assim, é uma grande responsabilidade ter consciência disso. Aí, eu acho que seja para cuidar da alimentação, para cuidar da saúde como um todo, né, com bebida, drogas, etc., que a gente sabe que vai ter uma consequência. Então, Sim, a Maíla disse que usa a vida só uma para gastar dinheiro à toa. total. E aí depois vai exigir o amanhã. Eu é pra comer também. Fala assim, olha o iFood, ai, gente. Eu uso, eu mereço. Eu trabalho pra isso, sabe? Não, esse do eu trabalho pra isso é maravilhoso. Eu mereço. Pra pagar suas eu contas, mereço, eu trabalho o dia inteiro, sabe? Eu mereço um docinho, eu mereço um negócio. Então... Inclusive, eu tô até aqui pensando que eu queria pedir um pit dog hoje. Olha aí. Vai ter um amanhã, Lu. Mas eu acho que é essa noção de responsabilidade mesmo, né? Que entender que a gente é responsável pelas nossas escolhas, e vai sofrer a consequência disso, ainda nessa vida, né? Não precisa nem ficar esperando a próxima, não, vai sofrer nessa. Eu só acho que tem que ter o cuidado para a gente não fazer só por medo da punição, porque às vezes eu vejo esse comportamento também. Do tipo assim, não vou fazer essa maldade aqui não, porque depois eu vou ter que pagar por isso lá na frente. Igual, eu já vi muito casal que às vezes fica casado, assim, casal mais velho, que eles não se suportam, eles só se tratam mal, mas falar, não, já tô ficando com ele, agora que é pra pagar o karma. Eu falo, gente, mal sabe, vai vir no próximo, porque tá aí fazendo só se tá só acumulando. Vai acumular mais pro próximo, porque só se trata mal, não adianta. Ai, gente. Nossa, então não pode também usar isso como uma desculpa, né? Mas com certeza, sim, é uma forma da gente entender a nossa responsabilidade e entender qual é o papel dessa encarnação no todo, né? Que nós somos eternos, vamos viver muito, mas a gente está aqui para evoluir o máximo que a gente conseguir em cada um. E ainda nesse capítulo ele fala um pouco da mediunidade de crianças, né, e de jovens. Então, que a criança, eu não sei se vocês tinham isso quando eram crianças, de ver espírito ou de ouvir, às vezes tinha amigo imaginário. É muito comum, que às vezes nem é imaginário, às vezes é espírito. A criança, a gente sabe que até os 7 anos, a reencarnação está se completando. Então, até os 7 anos, a criança tem um pouco mais de contato com o mundo espiritual, mais conexão com o perispírito, até que isso se fecha um pouco mais. Então, ela pode mesmo ver um pouco mais, pode sentir um pouco mais. Mas nada que a prejudique, assim, né? Por isso que também a evangelização é importante. E aí eles falam que, no jovem, se o jovem tiver as questões de tempo, de responsabilidade bem equacionadas, não tem problema, que se ele estudar, né, e tudo mais, não tem problema que ele se desenvolva na mediunidade. Até em muitos casos é necessário, né? Eu lembro a Natiele mesmo, irmã da Lohane, que tinha uma mediunidade super ostensiva. Ela incorporava, sentia muito mal nos eventos, era uma coisa bem forte. Foi uma coisa assim, ela não tinha para onde correr, ela teve que ir atrás para estudar realmente, para que isso não acontecesse a cada lugar que a gente fosse, ela passasse mal, ficasse daquele jeito, né? Sim. E não precisa ter medo, tá, gente? Se alguém tiver medo aí, eu não sei, não conheço todo mundo a fundo, mas a espiritualidade ajuda a gente nisso, né? É só entender que, em alguns casos, por exemplo, se a missão da pessoa foi vir com aquela mediunidade para trabalhar com aquilo, é possível que ela vai ser ostensiva por um tempo. O Flávio correu, é verdade. O Flávio super tinha e fingiu que não era com ele. Até hoje o Flávio tem. A gente vai fazer culto no lar lá na casa da minha mãe. Ou então, quando meus pais chegam do centro, às vezes eles foram lá para o trabalho mediúnico, eles chegam do centro, aí o Flávio fica cheirando assim as coisas. Ele diz, vocês estão sentindo cheiro de flor? A minha mãe, não. Ninguém sente, só o Flávio. É impressionante. Eu acho que essa conta vai chegar aí uma hora. Uma hora chega, viu? Aí lá na mesa da minha mãe tem uma planta que é de plástico, né? Aí eu lembro direitinho, a gente terminou o culto no lar, aí ele pegou assim a flor pra cheirar. Pra ver se era de flor. Mas não, gente, era cheiro de flor mesmo. Vocês lembram que era no Divaldo, né? O filme que ele sentia e era da Joana de Ângeles. Não que a seja, mãe dele, né? Sentia. Estou dizendo que ele era a mãe dele, não era? Era a mãe verdade. Dele. E aí ela sentia a presença dela sem saber que era ela.
Sim. Ó, a Duda também sente o cheiro da flor. Vai atrás desse cheiro aí, gente. Mas eu acho que muitas vezes a mediunidade é esse convite para a gente estudar mais, né? Para se preparar mais. E aí, ele fala isso aqui no livro sobre o jovem, mas eu acho que vale para todas as pessoas, que a gente precisa estar, né, comprometido com o estudo, tem que estar equilibrado na carreira, no tempo, na vida, para conseguir ter bases para a tarefa do intercâmbio mediúnico, né? Então, não adianta, por exemplo, se comprometer aí no centro toda semana e aí, de repente, parar. Não vou mais. Por quê? Porque o grupo já está contando com você naquele trabalho. Eles já vão contar com a sua mediunidade, com a quantidade de médiums que estão ali e tudo mais. Então, eu acho que dá para esperar um momento propício. Só não dá também para passar a vida inteira falando que está esperando, né? A Lara falou aqui. Eu lembro de uma colega minha que incorporou no meio de uma oficina, no concerto espírita que eu fui. Eu era bem mais concentro. Eu era bem mais nova e aí assustei. Eu também. Meu primeiro evento espírita foi o FAI, que tinha um rapaz também que incorporou lá. Nossa, eu fiquei em choque, assim. Mas com o tempo você vai acostumando, entendeu? Vai ser normal, né? E eu, minha irmã, né, já vi várias e várias vezes, a gente tinha que levar ela lá pro apoio mediúnico lá dos eventos, então você acaba que com o tempo você acostuma, mas a primeira vez realmente é um choque, assim, porque você nunca viu, né? Eu acho que o que a gente precisa saber, para não ficar com medo, é saber que o espírito não vai dominar o seu corpo e fazer alguma coisa com você que você não queira, né? Porque eu acho que esse é um grande medo. Falar, pronto, agora não é mais a minha amiga aqui, não é mais a minha avó, não é mais minha irmã, é um espírito que vai me matar. Não, isso não vai acontecer. Mas quando a gente é mais jovem, pode acontecer muito de estar meio descontrolado ainda, né? E assim, acontece com a permissão do médium, mesmo que é uma permissão inconsciente. Ele deixou ali na hora, porque o espírito não vai incorporar sem a sua autorização. É por isso que o estudo é tão importante, né? Principalmente quem é médium mais ostensivo, porque com o estudo ele aprende que não é todo lugar, todo momento que ele vai receber ali a entidade, né? Que vai receber um espírito. É só ali no trabalho mediúnico, em tal dia, tal horário, você vai meio que direciona esse espírito, você consegue ter mais controle, você sente, minha irmã sempre falou isso, você sente que tem alguém ali, um espírito, mas você não vai deixar ele incorporar, se comunicar através de você, né? Então, realmente, é o estudo e a disciplina ali nesse estudo que vai fazer você desenvolver a mediunidade e para que ela não se torne algo que vai atrapalhar ali sua vida, né? Vamos dizer assim. Vai ter momentos para que ela se desenvolva e aconteça. Sim, momentos específicos. Gabi, Maíla, vocês têm algum medo em relação a isso? Alguma dúvida? Vamos contando aí, porque o resto do povo eu conheço já há mais um tempo. Eu fui criada numa igreja evangélica, né? Então, normalmente, né, quando a gente é mais nova, a gente vê umas coisas dessas, só que a gente vê e entende de forma errada, né? Hoje em dia eu sei que não é tudo aquilo, né? Não é, sei lá, uma pessoa ruim que vai matar outra pessoa, um espírito ruim, às vezes. Mas antes eu morria de medo, assim, falava, meu Deus, se acontecer isso, eu dou um treco. Sim. Eu acho que é entender isso, que não é uma coisa que acontece sem a nossa autorização, que o espírito nunca domina o nosso corpo, porque, na verdade, quando a gente fala incorporar, dá a impressão de que ele entrou dentro. Mas o processo não é esse, assim, acontece uma expansão do nosso perispírito, então, o nosso corpo espiritual é como se ele estivesse expandindo um pouco a nossa aura, digamos, e a do espírito também. E aí, nessa conexão, a gente consegue captar, né, o que o outro está pensando, o que ele quer falar. Então, esses casos que chegam a se manifestar totalmente incorporando são os casos mais intensos, né, de mediunidade mais ostensiva. Mas em outros casos é mais uma intuição, mais um cheiro, né? Como vocês falaram, coisas assim. Mas a prece é sempre o mecanismo mais eficiente, sabe? Viu, ficou com medo, faz uma oração, pede para a espiritualidade te proteger ali na hora, para reequilibrar o seu organismo, né? E tenha essa segurança de que ele não vai fazer nada de mal com você, nem com outras pessoas ali. Você consegue controlar na hora, tá? Eu lembro que, eu acho que no começo, quando eu comecei a estudar espiritismo, aconteceram algumas coisas, eu tinha muita paralisia do sono, né? E eu comecei a ter medo de dormir, porque eu dormia e eu acordava e tinha espíritos do meu lado, eu via as coisas e ficava muito assustada. Aí foi quando eu encontrei o espiritismo, encontrei
o centrinho e eles me ajudaram. Olha, se acontecer, fica calma, prece, e é isso. Hoje em dia acontece, eu falo, tá tudo bem, faço uma prece, as coisas acontecem e eu fico calma. Eu acho que é esse de estudar e saber como lidar. Sim, e de saber se conhecer, né? A melhor forma de reagir na hora. O Flávio tá falando que ele tinha bastante episódio de paralisia do sono. Para mim, o Flávio tem mediunidade de desdobramento, ele só não assume. Porque ele tá, tipo, dormindo e aí ele se vê fora do corpo. Podia ser o Eurípides Barçanufo aí, não tá aproveitando, meu amigo. Não é, menina? Sentindo cheiro de flor por aí. Tô achando. Vai chegar uma hora que você vai ter que assumir isso daí e resolver isso. Uma hora só a conta chega, Flávia, vai ter que... Se não for nessa, vai ser na próxima. Vamos para doutrinador, que é melhor. A Gabi falou que a maioria das coisas que ela sonha depois acontece. Uai, interessante. O sonho, já teve também, né, uma palestra da minha mãe sobre sonho. Tem muito da nossa manifestação até do inconsciente. Então, às vezes, são coisas que são meio que vão acontecer mesmo, porque o seu inconsciente já está plasmando aquilo, né? Não é nem espiritual, é meio que físico mesmo. É que a gente ainda entende muito pouco do nosso inconsciente também. Uma coisa boa que dá para fazer é fazer um diário dos sonhos. Não sei se você já faz, Gabi. Vai anotando tudo. Depois daquela palestra da sua mãe, eu comecei a fazer. E aí eu ando me lembrando mais agora que eu tô fazendo o exercício. Porque quando eu não fazia, logo que eu levantava eu esquecia. Aí agora ainda, tipo, vou escovar o dente e falo, nossa, tem que anotar. Aí eu vou e anoto no celular. Mas aí gente, precisamos dessa palestra de novo, que eu não assisti. Não sei o que aconteceu. Foi maravilhosa, né? Mas eu não... Ultimamente, eu não tenho sonhado. Ou se eu sonhei, eu não me lembro. Talvez é porque tá numa faixa de sono, num tipo de sono que você não lembra. Mas quando começa a escrever, você vai começar a lembrar. Vou começar a fazer esse exercício. Nem que seja tipo uma palavra, uma coisa. E aí tem uma... como é que fala? Uma ideia. Tem um pesquisador que chama Siddhartha, que ele estuda mesmo o que o sonho diz a respeito do nosso inconsciente. E aí ele fala isso, que às vezes às vezes tem um trauma que você tem e nem sabe que está se projetando por meio de um sonho. Às vezes é um desejo que você ainda nem identificou. E às vezes pode não ser nada, tá? Na maioria dos casos, ultimamente, está sendo o quê? Resquício da série que eu vejo. Não, exatamente. Ou então alguma coisa, sei lá, eu já sonhei várias vezes com um processo, às vezes eu tô com um processo muito difícil aqui que eu tô estudando, eu sonho com ele, às vezes eu sonho com a solução do caso, entendeu? Aí, às vezes, eu acordava e escrevia. Às vezes, a forma como eu ia redigir ali a sentença ou a decisão, gente, vinha na minha cabeça assim, ó, certinho. Mas é impressionante. Até um processo criativo, porque o cérebro desliga e aí vem na hora, né? Bom, mas é isso dessa parte, porque eu tenho que falar mais uma parte. Bom, aí o que acontece? Tem um jovem, que é o Renan mesmo, né? Isso. Renan está pensando em suicídio. Porque ele é homossexual e não está se sentindo aceito, né, dentro do grupo, está passando por vários preconceitos, ele não quer mais ser diferente dos outros. E aí esse grupo vai fazer um atendimento espiritual com ele, né, na hora que ele está dormindo. A avó já estava lá com ele, inclusive, e a avó tinha pedido empréstimo, né, e estava tentando explicar para ele que ele não é uma aberração, que ele não é diferente, né, dos outros, que ele não é pior do que os outros nesse sentido, né, e que não tem problema ele ser gay. E foi aí que eu achei que, eu até falei para a Tainá, que eu achei que tiveram algumas falas no livro que eu achei um pouco preconceituosas, que acaba que não é porque é um livro espírita que a gente não vai ler criticamente, né? Até a doutrina espírita como um todo estimula a gente a pensar e a criticar o que está sendo dito. Então, assim, não é que eu achei que está tudo preconceituoso, não. Eu até achei que eles falaram muitas coisas muito interessantes sobre como, por exemplo, o preconceito é uma coisa que foi criada pelo homem, né? E não por Deus. Então, assim, ele não iria fazer alguém vir homossexual só para essa pessoa necessariamente passar por uma experiência traumática e passar por preconceitos e tudo mais.
e fala muito também sobre que a diversidade é até uma prova do amor divino, né? Que não tem problema a gente ter essa diversidade. As frases que eu achei um pouco problemáticas foi principalmente quando ele falou assim, o Luiz Sérgio pergunta pro Zoel, né, que é o mentor lá que tá com ele, pergunta, bom, por que a gente tá vendo nesses dias tantos jovens se afirmando gay? E aí ele responde, será que são todos gays de fato? A desagregação familiar, a falta de valores éticos morais a partir do lar arrebatam a juventude que se perde nos modismos e injunções midiáticas a serviço de grandes interesses econômicos. Muitos garotos e garotas resvalam nas experiências homoafetivas com o simples desejo de provar o diferente e também de chocar. E aí eu achei essa frase bastante problemática, porque eu não concordo com isso. Eu acho que é até natural da adolescência. Eu não sou psicóloga, mas como a minha mãe eu quase sou, entendeu? Então, eu acho que é super natural da adolescência, principalmente, né, da juventude, a gente experimentar mesmo. Até para descobrir o que a gente quer, né? O que a gente gosta. Mas eu acho que é muito, sei lá, até agressivo falar que um jovem tá fazendo para chocar, para chamar atenção, porque virou modinha. De certa forma, meio que invalida um sentimento. Exato. Que o adolescente está tendo. Não é porque ele é adolescente que ele não tem sentimentos reais, sentimentos de fato, né? Não é apenas uma ilusão ou uma coisa passageira. Pode ser, em alguns casos? Pode, mas não necessariamente isso é uma regra, né? Sim. E assim, falar dessa forma dá a entender que é uma coisa errada, né? Eu acho que o que mais incomodou foi isso. Que ele até fala, né? Tipo, você não é gay, você está gay. E eu até fiquei um pouco agoniada com essa frase na hora, pensando, então quer dizer que é ruim? Mas aí depois eu pensei, não, ele poderia ter falado, você não é mulher, você está mulher. Que também ele quis dizer que nessa encarnação... Você está nessa situação. Né? Eu ia falar isso, que eu achei que, assim, a Lu falou pra mim antes de eu ter lido, aí depois eu li e eu achei que o contexto do capítulo como um todo e essas frases dele explicar que tá tudo bem, que é uma experiência dessa encarnação, que é assim como qualquer outra e tal... Eu achei que suavizou um pouco, mas essa frase, sim, ela é um pouco problemática. Foi só essa parte que eu achei que, às vezes, pode ser, inclusive, alguma interferência inconsciente do médium na hora de psicografar, né? Às vezes, até mesmo que a gente tá vendo tanto isso hoje em dia, do povo falar que virou moda. Eu escuto muito adulto falando isso, virou moda agora ser gay. Eu falo, gente, não é moda. Todo mundo já foi desde sempre. Agora que as pessoas estão tendo mais coragem. Porque nós estamos em 2021. Antigamente, as pessoas não falavam sobre isso. As pessoas tinham medo de se assumirem homossexuais, né? Se assumirem gays. Então, agora, as pessoas estão perdendo um pouco o medo de se assumir. E é isso, gente. Não cabe a nós querer falar, não, isso é um absurdo. Quem somos nós para julgar, para falar, para condenar, tem nada a ver. Mas eu lendo o capítulo assim, até que a Lohane falou, tem capítulo polêmico, eu quero ler. Eu já fui avisando todo mundo. Aí eu li o 9 e o 10, mas eu acho que se tirar de contexto a frase, eu acho que realmente ela gera uma contradição. Mas quando você lê do início até o fim, que nem eu peguei, do 9 ao 10, de cabo a rabo, colocando no contexto, eu não senti generalizando. Eu senti como uma passagem, meio que fazendo remissão. No 9, ele fala um pouquinho de libertinagem, assim, para tentar apropriar, que o problema não está na orientação. O problema está naquilo que você faz uso do seu corpo. Mas então, esse negócio me incomoda um pouco, porque toda vez que o espírita vai falar de homossexual, ele mete a promiscuidade no meio. E quando vai falar de hétero, não, isso me irrita. Igual não, mas nesse livro aí, ele fala muito claramente que não tem problema ou diferença em ser homossexual ou ser heterossexual. Está naquilo que você faz no seu corpo a partir disso. E aí ele faz esse vínculo no capítulo 10, que é essa frase problemática, mas no meu entendimento é para fazer vínculo lá ao que ele chamou de libertinagem. Mas só uma passagem breve, tanto é que são dois parágrafos, depois ele segue colocando realmente a importância do amor, efetivamente, acima de tudo. Então eu não vi tão problemática assim a frase, mas se a gente só tirar ela e olhar só para ela,
a gente pode realmente criar um entendimento diferente. Eu até acho que é uma questão da gente ler com essa atenção, sabe? Eu tava lendo meio rápido, aí de repente eu abri aquilo e falei, oi? Aí peguei e voltei tudo, falei, peraí, deixa eu ver se tá falando mais alguma coisa que eu não entendi, né? Mas eu acho que é isso, assim, tem umas frases soltas que se a gente lê, eu acho elas meio contraditórias, sabe? Mas lendo o todo, eu também achei que foi uma mensagem bacana, quis dizer que a gente é igual, né? A gente pode ter qualquer forma de amor, inclusive quando fala-se que o espírito não tem sexo, né? O espírito é assexuado, tem essa fala no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, fica claro que a orientação é uma coisa do corpo, né? O desejo sexual é uma coisa do corpo. Então, é entender que ela vai se manifestar de formas distintas mesmo em cada um. E eu acho que, às vezes, a gente, como espírita, pode cair numa falácia de ficar procurando causa para tudo. E aí, a gente fica procurando tanta causa que a gente não deixa de sentir, sabe? Igual eu vi um vídeo no YouTube do moço explicando umas 10 causas diferentes para homossexualidade. E aí, uma pessoa no comentário falou, não me encaixei em nenhuma, por que eu sou gay, então? Aí eu falei, gente, coitado, não precisava do menino ter ouvido aquele tanto de explicação ali, ele e pronto. É isso. Não tem que ficar procurando explicação espiritual para tudo. Igual, sei lá, a pessoa que nasce, falando características diversas, a pessoa nasce igual, eu tenho surdez parcial. Eu vou ficar pensando o que foi que eu fiz para poder ter isso? Eu uso meu aparelho pronto, né? Depois eu descubro. E outra, e às vezes nem é nada de outra encarnação, sabe? A gente tem... Mas é só genética mesmo. Tem essa mania de achar que tudo é porque numa encarnação passada eu fiz isso, fiz aquilo, e aí por isso eu vim assim. Não necessariamente. Mas isso é maturidade espiritual. E também de conhecimento. Eu era super curioso no início. Porque aquilo fazia um monte de julgamento sem saber que estava julgando. Isso aqui com certeza, isso aqui foi um reflexo no passado de ter roubado com a mão e aí ficou sem os dedos na próxima encarnação. Sei lá. Mas era muito movido à curiosidade. E o próprio espiritismo nasceu promovendo a curiosidade. Quando a gente fala de mesas girantes, quando a gente fala de batida nas portas, não é a mesma coisa? Para despertar a curiosidade do homem? Então, eu acho que com o tempo que a gente vai adquirindo maturidade espiritual, tudo isso passa a ser mera curiosidade. Mas também a gente já não estudou Violetas na Janela, por exemplo, e falar como é do lado de lá. Não matam a curiosidade danada? Aí depois que mata a curiosidade... Depois que mata, começa a ficar banal, mas acho que faz todo sentido, assim, principalmente quem está começando na doutrina, a ter essa curiosidade mais exacerbada, né? Sim. E aí, como está indo para o nosso tempo aqui, eu acho que o que fica desse capítulo é que ele deixa muito claro, né, que a homossexualidade não é uma punição, não é uma doença, não é uma coisa para te estigmatizar, e que Deus nos ama incondicionalmente, independente dessas diferenças. Eu acho que a gente, como espíritas, e principalmente como cristãos, o nosso papel é entender que é normal, que não tem que pensar por quê, não tem que ficar achando a causa, é simplesmente amar as pessoas como elas são, né? E respeitar também, né? Porque eu acho que também é bem importante não estereotipar, respeitar o jeito de ser de cada um. E é isso, assim, eu só fiquei com esse pensamento de a gente ter cuidado ao analisar as frases, os textos, né, do livro, e não é porque está escrito que é 100% verdade, a gente tem que ler a doutrina de forma crítica, né, e ver se faz sentido lá com os ensinamentos iniciais das obras básicas, né, e aí concordo com vocês, que vendo o todo, foi um capítulo legal, só algumas frases problemáticas soltas no meio. Gente, vai cair provavelmente daqui a 1 minuto. Só pra gente não fazer a prece correndo, eu mandei um link de segurança lá no grupo. Só pra gente fazer a prece, fechar com calma, que vai cair daqui a pouquinho hoje. Bom? E se alguém tiver alguma questão, gente, quem não comentou, se vocês quiserem comentar alguma coisa disso, não sei se alguém do grupo é homossexual, se tem alguma dúvida, alguma questão sobre o tema. Porque eu acho que gera muito essa... Igual ele falava, né, que ele queria se suicidar porque ele se considerava uma aberração, né? Então, tudo que a gente trata como, isso aqui é o normal, isso aqui eu aceito, independente, não estou falando nem só de orientação sexual, mas de qualquer coisa,
acaba virando um problema. E eu acho que a gente está num momento da sociedade que está exatamente questionando um monte de coisa, né? A gente está questionando tudo. E aí pode parecer que o povo está se rebelando, tal, mas é parte do processo de evolução espiritual a gente questionar as coisas mesmo, né? Levantar, por que a gente sempre fez isso aqui desse jeito? Por que a sociedade é organizada assim? Para a gente ver o que faz sentido, o que funciona, o que não. E fazer uma sociedade melhor. Sabe quando que foi psicografado esse livro? Oi? Então, Ele foi psicografado quando? Eu acabei de procurar aqui no Google. Não sei. Eu tô sem o meu livro físico. Mas parece que o livro é de 2010, ele não é tão antigo. Mas ó, dá uma olhada aí depois no começo. É de 2016. É recente. Pois é bem novo. 16? Não, então é recente. Porque eu ficaria bem espantado assim se ele fosse, sei lá, 1990. Porque o mundo já mudou muito de lá pra cá. Sim. Até eu fui procurar vídeos e eu achei que o melhor vídeo que fala sobre isso é o do Chico no Pinga Fogo, lá em, sei lá, na década de 50, eu acho. O vídeo até em preto e branco. E ele fala que não é aberração, não é para julgar, que toda forma de amor é válida, que o espírito ama espírito. Até o jeito que ele fala, eu falei, desse jeito vai ter que todo mundo ser bi daqui a pouco. Porque ele fala muito isso, que o espírito ama o espírito e que é pra gente se amar nesse sentido e tal. E aí eu vi vários outros vídeos que eu achei que problematizou demais a questão além da conta, mas muito por causa disso que o Flávio falou, né, da gente querer buscar causas. E eu falei, o Chico lá atrás, numa época muito mais complicada que a nossa, falou coisas bem interessantes já, então a gente seguia. Depois manda no grupo pra gente. Vou mandar. É bom depois talvez compartilhar e tal, quando surgem esses assuntos polêmicos. É bom ter uma fonte confiável. Vocês têm dúvidas, gente? Mari, Maíla, Bia, Lara, Gabi, Duda, quem não falou? Sem dúvidas, eu só A quase no fim da chamada. A Mari tá concentrando pra pressa. Vamos pro outro link pra finalizar? Só pra cair no meio da pressa. Beijo. Pronto, estamos todos, eu acho. Falta a Mari. Aí. Agora vocês podem, se alguém quiser comentar alguma coisa sem pressa, antes da gente fazer a Mari foi a última a entrar, tava com medo de ter ofuscado ela aqui. Ela ter vazado antes da pressa, né? O famoso minha internet caiu. No presencial tinha essa regra, que o último que chegava era o que fazia a pressa, então eu acho que aqui mantém. Não, a pessoa da prece. Bom, mas é isso, acho que foi super válido esses capítulos. Eu li rapidinho, mas eu achei que eles tiveram assuntos super relevantes, né? Sim, inclusive, cada assunto desse dava uma palestra específica, né? Cada um, você falou de mediunidade, evangelização e homossexualidade, já cada um dava um tema. Então até é bom a gente ver os interesses, se alguém fala, nossa, esse aqui eu queria muito saber mais, tal, a gente pode planejar um dia específico sobre, tipo mediunidade, que eu vi que deu bastante pano pra manga. A gente pode trazer um outro dia só eu acho falar super sobre isso. Mediunidade na juventude e tudo mais. Acho que é super válido. Eu vou deixar anotado aqui. Já anota aí. Eu acho que o Luiz Sérgio foi o primeiro autor espírita que eu li. Eu acho que ele tinha um livro que chamava O Mundo que eu Encontrei. Sim, eu também fui um dos primeiros que eu li. E o Deixe-me Viver também dele, eu adoro. Por isso, como eu já li outras coisas dele, eu falei, gente, eu não vou duvidar do Luiz Sérgio. Eu acho que foi só uma frase infeliz ali no meio. Mas eu ainda discordo, não achei tão infeliz, a gente tem que ler o contexto. Eu achei muito, muito. Eu fiquei magoada na hora. Eu ando meio rebelde, eu acho que é por isso. A Lu me mandou indignada. Eu tô meio rebelde. Eu não tinha lido ainda, aí depois eu li e fiquei mais tranquila. Eu li o capítulo, fui na Lohane e falei, mas onde que tá o problema aqui que eu não entendi ainda? Não, eu tô meio rebelde. Mas eu acho que é uma coisa do adulto, de falar que, esses jovens estão com essa mania. Tipo, já ouvi de vários. Agora virou moda. Não.
Igual fala, sei lá, virou moda pintar o cabelo de rosa. Aí fala, virou moda namorar namorar menina. Não é. Aí eu fiquei irritada com isso, mas já passou. Eu vi também que tá de boa no contexto. Eu acho que deu pra pescar outras coisas boas. Ele tentou usar palavras assim fáceis para tentar contextualizar tudo, né? Todas as hipóteses possíveis. E aí nessa hipótese possível ficou lá 2 parágrafozinhos. E aí se tirar de contexto realmente dá essa interpretação. Mas nada demais. Tem um drama da Luciana. Gente, quem diria que eu ia ver o dia que o Flávio ia ser a pessoa falando que eu tô rebelde? Quem diria? Olha aí, apaziguando uma polêmica. Quem diria? A maturidade. Não, mas eu ando mesmo. Mas eu acho que é mais por isso, mais pelo exercício da gente ler e pensar, isso aqui faz sentido? Porque senão a gente começa a virar consumidor de conteúdo sem pensar no que tá lendo. Então, para mim, foi muito mais importante, porque aí eu li várias vezes, eu fui ver um monte de vídeo, eu resgatei um livro que eu tenho sobre isso, que quem quiser achar que é legal, de homossexualidade, é um bem legal, do Andrei Moreira. Aí fui ler um monte, então quer dizer, me fez estudar muito mais, até que eu cheguei no fim e falei, beleza, não foi tão grave assim, foi só uma coisa. Agora que eu entendi que você fala que, na verdade, eu que sou polêmico. É claro que você é polêmico. Você brigava com todos os palestrantes. Ele é do contra, Flávio. Pra quem entrou agora, esse menino, quando tinha, sei lá, 16 anos, ele era insuportável na mocidade, ele brigava. Não, mas vejam bem, tem 2 aqui que eu me lembrei agora rapidamente. Teve um palestrante que foi no centro e falou que todo motoqueiro cometia suicídio indireto. Eu quase levantei da cadeira para interromper a palestra dele. Foi. E outro, que foi um que eu estava comentando no outro aqui, que era sobre culto no lar, num tratamento espiritual. Foi. E o camarada insistindo que tinha que estar com vestes apropriadas e eu brigando porque eu não poderia fazer o culto no lar nu, se eu quisesse. Aí o moço, você vai receber uma pessoa na sua casa de cueca? Aí ele, vou, se eu tiver intimidade, vou. E o espírito, o que tem? E eu, meu Deus do céu. Ai, que vergonha, meu não Deus era do isso, céu, eu queria dizer assim, que pra Deus, da mesma forma que a gente tá falando aqui que não tem heterossexual, homossexual, a roupa é um mero detalhe, é um costume que a gente colocou. Mas e era um senhorzinho, gente, mas a briga foi feia. Chocou. Ele era bem tradicional, assim. E foi quase, essa do suicídio, Flávio, foi quase essa sensação que eu tive aqui com o casalzinho que foi acampar. Falei, gente, o casal que foi acampar não queria morrer, coitada. Então, aqui falando como se os meninos tivessem quase se matado de propósito. Eu lembrei desse caso aí do moço da moto. Mas eu acho que é porque tem uma coisa também na literatura, de modo geral, e a espírita com isso, que é exagerar um pouco a situação para a gente se tocar do que está acontecendo, né? Igual, tem até uma parte aqui do capítulo que ele fala que às vezes está na balada, bebendo, e aí o obsessor faz beber muito mais, encontrar uma menina que está bebendo, e aí vão causar situações horríveis. Bom, eu, por exemplo, não bebo, eu não gosto, nunca bebi, mas na hora eu também achei um pouco exagerado. Eu falei, mas eu entendo que é para trazer essa conscientização e tal, né? Eu só acho que a gente tem que ter cuidado para não levar tudo a um extremo, que as pessoas começam a fazer as coisas por medo. Porque eu tenho medo de começar a ter um monte de jovem que, eu não bebo, não porque eu não quero, mas porque eu morro de medo de um espírito me atacar. Porque aí eu não sei se é um aprendizado de fato, entendeu? A bebida existe. É muito diferente você beber, saber, não, eu não vou exagerar, eu não quero hoje porque eu tenho tal coisa, igual eu escolhi que eu não quero beber nunca, não bebo. É diferente do que, não, isso é proibido, eu morro de medo. Porque aí eu acho que não é um crescimento de fato, é só medo. Entenderam o que eu quis dizer? Concordo. Sim, mas o medo faz parte, assim, do aprendizado. Tem que ter um pânicozinho. Não por isso, eu falo assim, talvez o medo está muito mais na parte que recebe do que da parte que emite. A parte que emite, às vezes, tem uma boa intenção, mas a que recebe com medo. Então, isso é meio difícil de falar, mas eu concordo contigo. Ensinar por passar medo é besteira. Isso já era feito no passado, muito na prática cristã, por exemplo, caiu um raio na frente da sua casa. Isso é um sinal de Deus, porque você não fez isso. Então, através do medo... punitivo, né? Exatamente. Igual, eu sei que eu tô demorando aqui, gente, mas deixa eu só falar mais um. Tem uma parte também que ele faz, essa parte mesmo da bebida e da sexualidade e tal. Eu acho assim, que quando a gente é adolescente, a sexualidade é uma coisa que hormonalmente ela vai acontecer. Biologicamente, seus hormônios estão ali à flor da pele, está em plena puberdade. É normal você ter aquele, né?
Eu acho que é muito pior, e aí eu falo até por mim, assim, apesar dos meus pais serem muito né, tranquilos, conversarem de tudo e tal, eu era uma adolescente que eu morria de medo. Falava, meu Deus, mas se eu fizer isso, e se isso aqui atrair um espírito ruim e tal? Chegava uma época que eu comecei a achar que, nossa, sexo era uma coisa proibida e tal. Demorou até eu entender que não, que é uma energia natural, que, claro, a gente tem que fazer com responsabilidade. Existe uma responsabilidade afetiva, a gente não pode, né, como fala até no próprio livro, da questão da libertinagem, da promiscuidade, que a gente acaba até atraindo espíritos obsessores, mas eu acho que principalmente pode acabar magoando um tanto de gente. Essa é uma grande questão também, né? Você pode acabar fazendo mal para um monte de gente aqui. Mas eu não acho saudável deixar o jovem morrendo de medo, porque ele vai querer experimentar, ele tá ali biologicamente querendo, gente. Aí falar, não pode, não deve, não sei o quê. Igual falar que tem que ser só depois do casamento, eu fico muito aflita com isso, porque o que eu já vi de gente que casa só porque queria transar é um monte de gente. Vocês devem conhecer alguém assim. E aí, às vezes, passa uma vida inteira infeliz, porque também acha que divórcio é pecado, e aí, enfim, vai tudo degringolando por causa do medo que começou lá atrás, né? Acho que se a gente fomentar o diálogo, começar o diálogo dentro de casa mesmo, eu sei que é muito difícil, tem realidades e realidades, mas acho que se às vezes tivesse uma certa abertura para conversar sobre, às vezes isso nem aconteceria, né? Seria diferente. E talvez tudo aquilo que é proibido cresce. Aí exatamente. Às vezes não vai querer. Tipo, fala muito que não pode, aí o jovem, deixa eu ver se isso aqui é bom. Aí ele faz, entendeu? É melhor conversar sobre isso abertamente. Mas essa é uma dificuldade do espiritismo, que ele te dá tanta clareza e tanto conhecimento, que aí você começa realmente a se sentir culpado por, às vezes, não estar praticando coisas que você sabe que, às vezes, não estão no caminho correto. Então, ser espírita não é fácil. Não é fácil, é verdade. A partir do momento que você adquire conhecimento, você não tem como fechar os olhos nem os ouvidos. Tá aí. Bom, gente, bons temas também, né? Espero que eu não tenha botado mais confusão na cabeça dos outros. Principalmente para quem ainda não me conhecia. Mas é isso, eu ando... Não é nem rebelde, eu só tô questionando tudo ultimamente. Toda essa vibe. Mas é válido a gente não ler aquilo e tomar como verdade absoluta, ter um pensamento crítico. Isso é ótimo, muito bom. Isso. E agora chegou o grande momento da Mari. Tchan. Mari, eu prometo não colocar no 1.25. Pode fazer a prece com calma. Vai lá, Mari. Peraí que meu WhatsApp vai estar aberto. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos, de crescermos a cada dia mais aqui, de discutirmos temas tão importantes, tão difíceis de às vezes ser colocado e podermos compartilhar isso de uma forma tão natural, tão energeticamente gostoso. Que a gente possa crescer cada dia mais e aprender a sermos pessoas melhores, tolerarmos mais o próximo, sermos mais empáticos e cuidarmos do outro da melhor forma e como a gente quer ser tratado também. Que a gente possa ter uma boa semana de muita luz. Amém. Gente, adorei as discussões, os meninos participaram no chat, Maíla, Gabi, Bia, Larinha, participem sempre, gente, é muito bom ouvir vocês, ou ler vocês, mas enfim, saber o que vocês estão pensando. E cadê os homens da mocidade, hein, Tainá? Eles já apareceram tem uns 2 anos. Tá muito forte aqui. Eles vêm uma vez na vida ou tô na morte, né? Eu vou dar na Quen. Tragam os amigos, vamos fazer um desafio, tragam os amigos. Tragam os cônjuges. É mesmo, cadê os cônjuges, gente? E para quem não sabe, a gente fez venda de rifa, né? E eu nem sei fazendo ainda, não. Eu nem sei se eu ainda sou a campeã, mas eu sei que o Flávio não é. Nós não fizemos as vendas, estamos fazendo. E aqui o mas é porque vai até a quantidade que falta você vender, você não ganha de mim, querido. Mas eu não posso acrescentar nada. Quem passa é a Tainá e a Duda. Eu tô ganhando com 46, depois a Lu com 45 e depois a Duda com 44.
Rifa Nossa, do Ben eu vou 10. vender mais umas amanhã. Toma, eu e a Lohane dá quanto? Só de Ah, curiosidade. Gente, ele quer que somos dois Dá grupos. 48. Ganha por Eu assim, 2 de mim, funciona, mas eu não ainda. sou uma única pessoa. A Então, Duda, acho que não consegue vender mais. Duda, você já intimidou todas as pessoas que você conhecia para comprar o livro. bom, Diferente. A minha estratégia é assim: se eu vender demais agora, vocês iam ficar correndo atrás de mim. Então eu vou vender. Enquanto for dia 25 às minutos, vocês vão ver lá. Aham, nem tem esse tanto de rifa. Eu espero, porque aí a gente vai vender mais rifa e comprar mais brinquedos. É isso que eu pode quero, uma competição saudável. Então, fecha dia 25, gente. Se vocês quiserem divulgar, eu vou mandar de novo o folderzinho lá no grupo. Então, quem ainda não comprou, se quiser comprar, fala lá com a gente. Fala especificamente comigo, pra eu vender, brincadeira. Não, falar com quem qualquer quer um. comprar, compra de mim, só pra eu ganhar do quadro. Obrigada. Ai, mas é isso, meninas. Obrigada demais. Até segunda que vem. Beijo. Beijo. Ai, gente, beijão. Tchau.